Ah, clássica rotina das mãos coladas. Talvez você já deve ter visto isso em programas de televisão ou na internet, que é uma rotina muito boa para aumentar o engajamento das pessoas. Então vamos lá. Nunca teve a mão colada? Então vamos colar essas mãos agora. Vamos lá, coloca as duas mãos assim para frente. Junta aqui os dedos e põe as mãos para fora, desse jeito assim. Muito bem. Fecha os olhos e imagina o que eu vou te falar agora. Comece a imaginar que no meio desses dedos vou derramando uma cola muito e muito poderosa. Talvez uma Super Bonder ou alguma outra cola que você conheça que seja ainda mais poderosa. Imagina essa cola sendo derramada em todos os dedos, do primeiro dedo lá de cima até o último dedo lá embaixo. Imagina essa cola secando e colando totalmente esses dedos. E no 10, esses dedos ficam completamente colados. 1, imagina essa cola. 2, vai derramando mais e mais e mais cola. 3, quanto mais eu conto, mais colado fica. 4, 5, quanto mais estica os braços, mais colado fica. 6, e a cola vai secando. E vai secando, secando, secando. 7. Imagina esses dedos, essas mãos, se tornando uma peça única, se tornando um bloco único, totalmente preso, colados e grudados. 8. Essa cola já secou e esses dedos já estão totalmente presos, totalmente colados. 9. Imagina esses dedos totalmente colados. E você tentando soltar e não conseguindo. Só imagina isso agora. Imagina você tentando e quanto mais tenta soltar, mais colado fica. E 10, completamente colado, faz força, tenta soltar, mas não consegue. Quanto mais força faz, mais colado fica. Quanto mais tenta soltar, mais e mais e mais, impossível. Isso, abre os olhos e fica ainda mais colados. Abre os olhos e fica 10 vezes mais colados agora. E aí, tá sentindo colar? Tudo bem. No 3, essas mãos descolam completamente. 1, 2, 3 e pode soltar. E aí, como é que foi a sua experiência? Colou ou não colou? Então faz o seguinte, deixa comentado aqui embaixo para ver como que foi a sua experiência e compartilhar com os amigos também. Mas, vamos lá. Como que é feita essa rotina? Essa rotina clássica das mãos coladas também pode ser feito coletivamente ou ser feito de forma individual. Normalmente, quando a gente faz um show de hipnose ou uma palestra que você quer fazer uma demonstração, ou até mesmo hipnose de rua, que você quer selecionar quem são as pessoas mais suscetíveis naquele momento. Lembrando, não é para ver quem é suscetível, é para ver quem está suscetível naquele momento. Então você faz uma seleção para chamar para o palco as pessoas que colaram as mãos. Então vamos lá. Eu vou dar as instruções, então vou falar, coloca as duas mãos para frente, junta bem os dedos e coloca as mãos para fora, assim. Percebe que eu sempre dou vários comandos menores antes de colocar a pessoa na posição final. Eu poderia simplesmente chegar, vai, todo mundo põe as mãos assim. Mas eu faço o que a gente chama de yes set, que eu falo primeiro, põe as mãos para frente, junta aqui e coloca para fora. Ou seja, são pequenos comandos que eu dou para que a pessoa vá se acostumando a seguir os meus comandos. Pega esse princípio e aplica tudo na hipnose, vai funcionar muito bem. Então vamos lá, coloca as mãos para frente, junta aqui e coloca as mãos para fora. Eu vou pedir para fechar os olhos, pelos mesmos motivos que eu falei na aula anterior das mãos magnéticas, e começo a falar sobre a ideia de uma cola. Imagina uma cola, eu dou exemplo de Super Bonder, mas pode ser qualquer outra cola que você conheça, porque às vezes a pessoa trabalha com isso e conhece colas muito mais poderosas do que Super Bonder. Então, mas Super Bonder é algo que está mais aí no imaginário popular, né? Está mais aí no cotidiano das pessoas. Então vamos lá, imagina essa Super Bonder sendo derramadas em todos esses dedos. Eu sempre falo esses dedos, essas mãos, eu nunca falo os seus dedos, as suas mãos, porque eu estou gerando uma dissociação, um distanciamento entre a pessoa e as mãos. Porque quando eu falo essas mãos, são umas mãos aí quaisquer. Quando eu falo as suas mãos, então a mão é minha, eu controlo esse negócio.
Então eu quero dar um distanciamento um pouquinho maior. Para isso, então, isso acaba que facilita, né, no funcionamento da sugestão. Ah, mas se eu nunca falar assim, se eu falar as suas mãos, sempre vai dar errado? Não, não vai dar errado, mas quero te ensinar da melhor forma, né, que tem mais chances de funcionar. Então vamos lá. Imagina uma cola sendo derramada entre esses dedos, né, ou nessas mãos, né, uma cola super bonder, Imagina um cheiro para essa cola, uma textura para essa cola, né, uma cor para essa cola. Então vai colocando bastante elementos na imaginação. E eu vou fazer uma contagem de 1 a 10, e no 10 essa cola seca totalmente, e esses dedos, essas mãos, estão ficando completamente coladas, ou seja, eu estou gerando uma expectativa do que vai acontecer. Então a pessoa já fica, eita, no 10 eu não vou conseguir soltar minhas mãos mesmo. E eu vou fazendo uma contagem progressiva. Você pode inclusive voltar esse vídeo para ver exatamente como eu fui fazendo, as pausas certinho, na apostila, né, que você baixou, também tem todo o roteiro, né, dessa rotina, e você pode ir seguindo. Não decora, você vai entendendo como que funciona e você vai aplicando. Então você vai fazer uma contagem de 1 a 10, né, gradualmente, você vai fazendo uma contagem pausada, gradual, dizendo que a cola vai secando, eu vou passando mais cola, essa cola vai secando cada vez mais, quanto mais eu conto, mais colado fica. Quando eu chego no 5, eu dou mais um reforço, falando quanto mais estico os braços, mais colado fica. Essa rotina, ela não é fisiológica, mas ela tem elementos fisiológicos que ajudam com que ela funcione. Então, quanto mais esticados os braços, mais a chance desses dedos colarem. Então, quanto mais estica os braços, mais essa cola, né, mais as mãos ficam coladas. Aí vai, 6, vai secando, 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 7, isso, aí você imagina ver um bloco único, né, uma peça única, sendo uma coisa só. Daí 8, daí quando chega no 9, eu dou mais um reforço. Também é um pulo do gato que eu gosto de utilizar. Eu falo, imagina você tentando soltar e não conseguindo. E quanto mais força faz, mais colado fica. Imagina você tentando soltar. Eu não peço para a pessoa tentar soltar ainda, mas na imaginação dela, ela vai criar uma imagem mental dela fazendo assim, e não conseguindo soltar. E aí no 10, eu falo, com os olhos ainda fechados, 10. Faz força, tenta soltar, mas não consegue. Essa frase, tenta, mas não consegue, a gente utiliza bastante na hipnose para quando a gente não quer que a pessoa consiga fazer alguma coisa. A gente, né, eu lembro que eu falei, né, que não existe a ideia de um hipnólogo sem confiança, né, quando eu falo assim, deixa eu tentar te hipnotizar. Você nunca vai falar que vai tentar hipnotizar alguém, porque quando você fala que vai tentar alguma coisa, já dá a ideia de que, putz, pode ser que não dê certo, pode ser que falhe. Então, quando eu uso tenta, mas não consegue, a pessoa realmente ela vai tentar soltar as mãos. Eu não falo, ok, vai, 10, descola, senão ela realmente vai descolar. E não é isso que a gente quer. Então, tenta, mas não consegue. E eu também vou dando frases que geram uma reação de causa e efeito. Quando eu falo, quanto mais tenta soltar, mais colado fica. Quanto mais tenta, mais impossível. Quanto mais força faz, mais colado fica. Então ela vai criando uma relação de causa e efeito. Então, ou seja, ela faz força e a mão cola ainda mais. Isso é um reforço de sugestão. Então eu vou disparando essas sugestões mais forte. Isso, quanto mais tenta, mais colado fica. Isso, tenta soltar, mas não consegue. Quanto mais tenta, mais e mais e mais impossível. Quanto mais força faz, mais colado, mais impossível, mais grudados essas mãos ficam. E aí a pessoa tenta soltar com os olhos fechados. Principalmente quando eu estou fazendo isso em palestras, né, ou shows de hipnose, é importante os olhos fechados. Por quê? Porque é óbvio que numa plateia muito grande, muitas pessoas não vão se concentrar direito e as mãos vão soltar. Isso é natural que aconteça. Se está todo mundo de olhos abertos, a partir do momento que a pessoa está aqui com a mão colada e vê os coleguinhas do lado soltando as mãos, ela vai fazer assim, ó, se ele soltou, eu também solto. Pum. Agora, se ela abre os olhos, quem já soltou, já está com a mão livre. Né? Já quem está com os olhos fechados conseguiu soltar, já soltou e já baixou as mãos. Então imagina só, você está assim, você abre os olhos
e olha ao redor e todo mundo tá com as mãos assim, porque quem já soltou, a pessoa nem vai ver as mãos, ela só vai olhar para as pessoas que estão com as mãos coladas. Então, pega essa dica, anota bem essa dica que é muito importante quando você for fazer de forma coletiva, beleza? E aí, beleza, as mãos estão acoladas, ok, e aí cabe a você decidir o que você vai fazer depois. Se você vai, tudo bem, no 3 as mãos soltam, 1, 2, 3 pode soltar, pá, e as mãos soltam, ou se você vai querer emendar com outras coisas. Ok, agora essas mãos estão coladas, no 3 solta, mas essa cola que está nas mãos vai lá para os olhos agora. Fecha os olhos, 1, 2, 3, pode abrir. Pá, descola e você força. Isso, agora os olhos estão colados. Quanto mais tenta abrir os olhos, mais colado fica. Quanto mais tenta abrir os olhos, mais e mais impossível. É a mesma coisa. Pá, o loop hipnótico vai fazer com que os olhos colem. Ou então você pode solta as mãos e agora a cola que está nas mãos vai para os pés e cola os pés no chão. Né? Tudo aquilo que eu falei lá na aula do loop hipnótico. Então você pode aproveitar para fazer isso, né? Ou simplesmente proporcionar uma experiência de mãos coladas. Tá? Você tem duas opções de posições. Você pode fazer assim, que realmente é mais difícil de soltar assim. Então a probabilidade de funcionar é maior. Porém, tem uma posição assim também que você pode fazer. Tá? Mesmo roteiro, mesma coisa, só que com as mãos assim. Só que assim não tem o elemento fisiológico, né, do cotovelo forçando aqui. Aqui é mais fácil de soltar. Então, se a pessoa colou a mão aqui, você vê ela fazendo força assim, e realmente não solta, pode ser que essa pessoa responda muito melhor às próximas sugestões que vão vir pela frente. Então, você tem essas duas opções de fazer. Então, antes de ir para a próxima aula, para tudo que você está fazendo, vai lá praticar, chama seus coleguinhas, testa, e o que tiver de dúvida, se acontecer alguma coisa diferente, alguma coisa, volta aqui para essa aula, conta pra gente aqui ou lá no nosso grupo VIP e até a próxima.